A igreja, por favor, pode se assentar. Nós estamos hoje dentro do nosso mês de aniversário. Recebemos com muita alegria o pastor Wagner Queiroz. E eu quero apresentá-lo a vocês, a igreja, não apenas falar a respeito da família do pastor, mas também um pouquinho daquilo que Deus tem usado ele ao longo aí da sua jornada com Jesus. O pastor Wagner Queiroz é casado com Ana Maria. Deus concedeu a ele 2 meninos, o Guilherme e o Vinícius. Também a linhagem masculina permanece, né, pastor? São 2 meninos também, 2 netos, o João Guilherme e o Augusto. Pastor Wagner é pastor na igreja presbiteriana Vila Buenos Aires, em São Paulo. Desde 2015, servindo também a Jesus na visão mundial. Esse ministério ele vai falar um pouquinho mais a nós, a igreja. Na Sociedade Bíblica do Brasil, está agora no 2º mandato no diretório. Participou da Associação de Missões Transculturais do Brasil, também da Aliança Evangélica Brasileira, no Ministério Pastoral há mais de 3 anos. E nós queremos agradecer a Jesus pela vida do Senhor, em razão de tanto que o Senhor tem feito, né? E nós queremos também orar pela sua vida. E eu peço, por favor, para que a igreja estenda a sua mão. Vamos orar pela vida do pastor Wagner Queiroz. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pelo seu servo que o Senhor enviou de longe. Obrigado porque o Senhor nos tem permitido, Deus, conhecer pessoas que têm se desgastado na tua obra, têm servido ao Senhor e o Senhor tem sustentado. Obrigado pelo exemplo, pela dedicação e pela história que também nos fortalece, como aqueles que também permanecem na caminhada. Nós te agradecemos pela palavra, ao qual o Senhor já depositou ao coração do teu filho, e que ele possa ser usado como um canal de bênção pelo teu Santo Espírito nessa hora, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, é um privilégio para mim poder estar com vocês nesta noite. Já foi um privilégio estar pela manhã. Quero saudá-los, vocês que estão presentes, os que estão acompanhando pela internet e os que ainda verão pelos canais da mídia da igreja. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês e que vocês possam desfrutar da vida do Senhor com abundância, da vida abundante. Para mim é um privilégio e eu gostaria que você nos acompanhasse, que você orasse por mim, pelo nosso ministério. Deus tem nos concedido muitos privilégios de poder servi-lo. E eu tenho intercessores, mais intercessoras, e Deus as tem levado, né? E eu preciso que mais pessoas intercedam por nós. Então você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, @Wagner com V, Queiroz com Z, @Wagner Queiroz Rev. Acompanha lá. Nós temos um ministério também, um podcast voltado aos empresários, que a gente trabalha conectando fé e negócios, gestão orientada por valores bíblicos. No passado, eu já militei, fui gerente de banco, contador de SA. Então a gente trabalha esses 2 temas, conectando o ser humano no seu ser pleno, que em todo lugar onde ele estiver, ele precisa reverberar, exalar o bom perfume de Jesus. Então ore por nós. Também tenho o privilégio de servir o Senhor através da causa da Bíblia. Eu estou ali no diretório de São Paulo. Somos uma diretoria de voluntários, é o diretório do Estado de São Paulo, que a gente ajuda a Sociedade Bíblica na sua divulgação, na sua intercessão, enfim, divulgando o que ela faz. Não sei se você sabe que a cada 3 a 5 segundos, um miolo de uma Bíblia é pronto, um miolo. Você vê entrando aquilo na rotativa, aquele rolo de papel Bíblia, vai se juntando os cadernos e vai sendo costurado e colado, pronto para o acabamento, a cada 3, 5 segundos. A gente também publica uma Bíblia em Braille, a gente imprime uma Bíblia em Braille, que a cada 8 horas um volume é pronto. São, acho que 32 volumes, 2,20 m de altura, gasta 40 quilos de papel para imprimir uma Bíblia. Não dá para você pedir para o deficiente visual trazer a Bíblia na igreja, né? É impossível ele fazer isso. Mas a nossa visão é
entregar uma Bíblia em braille para cada deficiente visual. Então, se você conhece algum deficiente visual, ele pode entrar no site da Sociedade Bíblica e fazer a inscrição, e ele vai recebendo livro a livro. A igreja também, quem sabe, queira ter mais um ministério atendendo deficientes visuais e ter uma cópia da Bíblia em braille aqui na igreja. A gente já fez isso na cidade que eu morei recentemente, em Campos do Jordão. A gente tinha lá um exemplar na biblioteca municipal para que os deficientes visuais pudessem ter acesso à palavra de Deus. A Sociedade Bíblica agora em novembro deve completar, no mês de novembro, a impressão do volume, da unidade 200 milhões de Bíblias impressas, desde 1975, na gráfica da Bíblia. É um grande feito também. Então, ore pela causa da Bíblia. E você que deve ser um evangelista, não é? Você pode ter um Novo Testamento com a palavra de Jesus em vermelho por R$5. Então, tenha esse hábito de onde você for entregar um Novo Testamento, no caixa do banco, no supermercado, no posto de gasolina, ou no seu condomínio. No meu condomínio eu vou entregar para cada apartamento. Esse novo endereço meu em São Paulo, eu vou entregar um para cada morador de cada apartamento. Faça isso como um privilégio de semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Excelente obra você fará. Eu também trabalho no Brasil com um ministério que nasceu nos Estados Unidos em 1930, lá em Chicago, chama CBMC, Christian Business Marketplace Committee. O que é isto? É um ministério que nasceu depois da Grande Depressão de 29, onde houve muitas falências e muitos, em decorrência da falência, suicidaram. Então, homens de Deus, evangélicos, começaram a reunir nos cafés para ler a Bíblia e orar por empresários, por pessoas que estavam sem rumo, desesperados pela situação caótica que o país estava imerso naquele momento. Então, hoje nós estamos em 100 países. No Brasil, eu sou o diretor de expansão. E o que a gente faz? Qual que é o nosso core business? Qual é a nossa função principal? Ensinar pessoas e igrejas a cumprir eficazmente o mandado da grande comissão. Então, não sei se você lembra, Mateus 28, 18 a 20, está lá registrado dos últimos mandamentos do Senhor, que é para a gente ir por todo mundo para pregar esse evangelho e ensinar as pessoas. E o Instituto Americano de Pesquisa, Instituto Evangélico, afirma que mais de 80% das pessoas no mundo, ouçam isso com atenção, nunca levou ninguém a Cristo. Eu não sei se você está nessa estatística, Deus queira que não. Mas nós já estamos no segundo semestre de 2024. Você já levou alguém a Cristo esse ano? Está vendo como é difícil? A gente vai passando e não entende que a gente foi salvo para servir. A gente gosta daquele texto de Pedro que diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando eu falo isso numa igreja pentecostal, o pessoal vibra, não é? Porque realmente tem uma palavra maravilhosa. Mas o texto não para aí. Com o propósito de você proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo quem é o povo eleito de Deus? Quem é o sacerdócio real? Esse que é obediente. Jesus disse, e João registra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está vendo? Nós precisamos fazer a nossa fé ficar dinâmica em nossa vida. Nós precisamos refletir esse modelo, isso que Deus nos deu. E muitas vezes a gente fica muito parado, se torna quase que um consumidor da fé. Então o nosso ministério trabalha com isso. E por fim, eu também sou consultor de relacionamento com a igreja da World Vision, Visão Mundial Brasil. É a maior ONG cristã no mundo. Estamos em 100 países já há quase 80 anos no mundo. No Brasil, já completando 50. Entre outras coisas que a gente faz, a gente apoia a criança em estado de vulnerabilidade social. Eu não sei se você sabe, no Brasil a gente tem muitos lugares onde as crianças brincam no meio do esgoto aberto, onde o pai está preso, onde a mãe já está no outro casamento, a irmã é jovem ainda, mas já tem filhos, o tio está envolvido com drogas. Essa criança, esse adolescente olha e não vê perspectiva nenhuma de vida. Mas nós, a Visão Mundial, temos parceria com a igreja nesses lugares, e lá
Desde criança, a criança vai ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que transforma corações. E temos testemunhos maravilhosos de crianças que estão aí, que já não são mais crianças, que Deus transformou. Então você vai poder ser um apoiador, um padrinho de uma criança desta. Você vai ver um vídeo agora. No final, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Hoje ainda, na saída, você vai receber um formulário desse, que você vai poder se inscrever. Se possível, me entregar aqui, se não, você leva. E durante a semana, até terça-feira, na tarde da esperança, você devolva preenchido, para que você possa, assim, ser um apoiador de uma criança dessa. Tá bem? Então, vamos ver o vídeo? Quem somos nós? Nós somos crianças saudáveis, felizes e com grandes sonhos para o futuro. Nós somos uma família forte, capaz de cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que lidera seu próprio desenvolvimento. Você pode nos encontrar em uma favela. Em meio à miséria e o desespero. Você pode nos encontrar na periferia. Onde faltam noções básicas da vida. Você pode nos encontrar nos corredores do poder. Onde são tomadas decisões que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Nós somos ajuda em tempos de desastre. Nós somos um apoio no caminho para a recuperação. Nós somos a mudança que é real e duradoura. Nós somos saúde. Em lugares onde a doença e a morte são comuns. Nós somos proteção contra a exploração, tráfico e abuso. Nós somos oportunidade por meio de educação, formação ou pequenos empréstimos que aumentam os meios de subsistência familiar. Você pode nos ver e nos encontrar em um gole de água limpa e segura. Você pode nos ver e nos encontrar em uma colheita abundante ou um empreendimento prosperando. Você pode nos ver e nos encontrar no sorriso de uma menina ou menino. Nós não seremos testemunhas silenciosas da opressão. Nós não ficaremos parados enquanto houver injustiça. Nós não descansaremos enquanto crianças estiverem sofrendo. Nós somos fé. Nossa fé cristã nos ensina que cada menina e menino é um presente precioso de Deus. E que o bem-estar de cada uma delas é responsabilidade de todos nós. Nós somos esperança. Nós abraçamos aquilo que alguns acreditam ser desafios impossíveis de serem superados e capacitamos comunidades para superá-los. Nós somos alegria. Nossa alegria é a alegria dos outros que veem suas esperanças e sonhos realizados. Nós somos 50 mil! Nós somos 50 mil funcionários e voluntários apaixonados que dedicam suas habilidades e experiências para ajudar os outros. Nós somos 10 milhões! Nós somos 10 milhões de apoiadores comprometidos que estamos fazendo uma mudança real e duradoura na vida das crianças. Nós somos 100 milhões! Nós somos 100 milhões de pessoas nas periferias, nas comunidades e nas cidades ao redor do mundo, trabalhando duro todos os dias para construir uma vida melhor para as nossas crianças. Nós somos uma comunidade global de pessoas comprometidas com a melhora na vida e futuro dos meninos e meninas mais vulneráveis do mundo. Nós somos Visão Mundial! Pela infância! Pela transformação! Pela vida! Só para registrar um fato, uma vez eu cheguei numa igreja presbiteriana lá em Londrina, e alguém me pergunta: e você, pastor, você apoia uma criança? Ele perguntou assim de chofre, e naquele momento eu respondi, naquela época, já faz alguns anos, eu, minha esposa, meus filhos e meu neto, que tinha 6 meses na época, hoje tem 9 anos. Meu filho havia tirado o CPF dele e ele se tornou o doador mais jovem da Visão Mundial.
como pastor e avô, o que eu mais quero é que meus netos estejam envolvidos em missões. E naquela época eu disse, nós já apoiamos 14 crianças. E você pode apadrinhar 20, se Deus assim tocar no seu coração. No final, ele tinha condições, apadrinhou 20 crianças. Então eu quero convidar você no final que faça o mesmo. Apadrinhe 2, 1, 3, 4, 5. Mas se esforcem em estender a mão e apoiar uma criança numa situação desta, para que ele possa ter condição de ser cuidado e ter a vida transformada por Jesus. Amém? Vamos ler o texto que vai ser base da nossa reflexão de hoje. Está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8, verso 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler outra vez. Vai orando, pedindo que o Espírito Santo coloque essa palavra no seu coração e que ela possa ficar jungida, grudada no seu coração. Gerar em você uma robustez na fé, gerar em você um desejo de servir com mais ardor o Senhor. Para que essa palavra, como o rei Davi disse, você possa escondê-la, guardá-la no coração, para que ela possa te fortalecer em todo instante. Vou ler outra vez. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? O que é ser vencedor? Vencedor é você cumprir uma carreira, completar uma etapa na vida, você construir uma edificação, uma casa do sonho, você venceu essa etapa, você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você completar a carreira de cuidar dos filhos, igual recentemente os meus filhos formaram tudo, já estão trabalhando, não depende mais de mim. Isso são vitórias que Deus nos dá. Mas tem uma vitória muito mais importante, é o que nós vamos ver aqui. Mas antes da gente entrar na palavra, propriamente disto, e esmiuçá-la, eu queria explicar para você alguns detalhes, porque muitas pessoas se sentem amarradas na caminhada da fé. Segundo os especialistas, eles afirmam que muitos de nós, ou cerca de 65% do nosso tempo, da nossa vida, a gente, consciente ou inconscientemente, a gente está preso ao passado. O passado nos amarra, a gente tem mágoas, tristezas, a biografia, como a gente foi cuidado durante a vida, a sua passagem pela sua família, por mais que a gente ame os nossos pais, e por mais que nós somos amados pela família, nós tivemos atritos, e muitas vezes esses atritos geraram em nós machucaduras na alma. E segundo os especialistas dessas áreas, afirmam que isso nos amarram, e a gente está preso ao passado. Você quer deslanchar, mas é como se uma âncora tivesse amarrado a você, e você não vai. E por isso as pessoas têm feito muita análise, né? Não que não precisam fazer, mas que têm procurado ajudas nessa área para poder se entender, para poder se conhecer. Esses mesmos especialistas também afirmam que cerca de 25 a 30% do nosso tempo, da nossa vida, a gente dedica ao futuro. Talvez até tentando fazer um jeito de pular essa etapa e passar para o futuro. Então a gente faz um planejamento, muitas vezes, que não representa a verdade. No culto de 31 de dezembro, muitas vezes a gente faz promessas, não é? No próximo ano eu vou emagrecer 15 quilos. Esses tempos eu emagreci mesmo, mas estou querendo emagrecer mais 15. Está uma luta grande. A gente faz promessa como se virar o ano de 31 para 1º de janeiro fosse mudar tudo. E não vai mudar nada. Se você continuar fazendo nesse ano tudo que você fez no ano passado, esse ano vai ser similar ao ano passado. Não é porque mudou a data lá, 24 para 25, que a sua vida vai mudar. Então, por causa de a gente projetar um futuro que é mais um sonho ou uma expectativa tão remota, tão improvável, essa expectativa acaba gerando frustração. Então, muitas vezes nós somos a soma do retardamento do passado com a frustração de uma perspectiva lançada para o futuro que ela não vai ser alcançada. Então a gente fica nesse mundo
de estar amarrado ao passado, com as machucaduras, com aquilo que nos segura. Uma família que diz, você não vai virar nada, seu irmão é melhor. E a gente vive com isso na cabeça, quer queira, quer não. Muitas vezes, quando você vai tomar uma decisão, você sente medo. E você sabe que o medo é o sentimento mais primário que teve, logo depois que Adão pecou. Você vê lá no Gênesis, naquele café da tarde que Deus falava com Adão. Fala, Adão, onde você está? Não que Deus não soubesse onde ele estivesse. Aí Adão diz assim, olha, Senhor, eu tive medo e me escondi. Está vendo aonde vem as fobias? Vem lá com Adão, ou seja, as fobias é decorrente do pecado, da queda. Então nós precisamos ter uma vida bem ajustada com Deus para resolvermos as fobias, as mais primárias e as advindas do nosso relacionamento. Então se a gente gasta 65% no passado, amarrado ao passado, mais 25 ou 30 no futuro, sobra de 5 a 10% do nosso tempo para a gente investir no presente, onde tudo acontece. É onde você toma a decisão, você toma uma resolução, você faz um propósito para que a sua vida se transforme. E eu quero orar para que Deus use esse dia de hoje, para que seja um dia especial na sua vida. Para que a palavra do Senhor te faça hoje tomar uma decisão e dizer, eu quero, Senhor, compreender a Tua palavra. Eu quero que essa palavra seja amalgamada na minha vida, grude em mim e gere em mim transformações. Gere em mim o que o Senhor disse e João registrou lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Essa é uma outra área que eu pesquiso há 30 anos. Se um dia vocês quiserem saber mais, é só fazer contato conosco. Você pode entrar no meu blog, vidaabundante.blog.br, tem muitos artigos que você pode perceber lá. Então veja bem, nós vamos falar nesta noite sobre esse momento especial que Deus vai usar na sua vida. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E o nosso tema é ser vencedor sempre. Vamos repetir comigo? Ser vencedor sempre. Vamos colocar conjugado. Sou vencedor sempre. Fala mais uma vez. Sou vencedor sempre. Amém. Preste atenção e acompanhe a palavra para que ela possa fazer como fez com aqueles irmãos lá que desciam de Jerusalém para Emaús. Não como eles desciam, né, chateados, mas quando Jesus permitiu que os olhos deles fossem descobertos, eles falaram assim, é por isso que nós, enquanto ouvíamos o Senhor, ardia o nosso coração. Que a palavra do Senhor possa arder seu coração nesta noite e fazer com que você desprenda desse velho momento seu e que você não sonhos acordados que não vão acontecer, mas que você aproprie-se da palavra de Deus, que é libertadora, que vai curar a sua vida, vai curar a sua alma e vai te propiciar uma vida de vitórias. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto, porque você e eu somos vencedores sempre. Você vai encontrar no capítulo 8, verso 1. Não esqueça nunca mais essa palavra. Com certeza você já leu o livro de Romanos e o capítulo 8. Mas veja que verdade está aqui. Diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez, é muito importante. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu essa verdade? Jesus na cruz do Calvário já pagou o seu pecado. Ouça uma coisa, já pagou todos os seus pecados que você ainda vai pecar. Ó, que notícia boa. Mas essa notícia não é para dizer assim, legal, então eu vou sair pecando. Não é isso. Mas Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele cumpriu o que nós na teologia chamamos de proto-evangelho. Proto no grego é primeiro. A primeira menção de Jesus foi lá em capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando foi dito que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Porque através de Adão gerou-se o pecado, através do novo Adão em Cristo Jesus, iria nascer aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então a primeira vez que se falou de Jesus e na cruz do Calvário isso se cumpriu. E Paulo vai registrar de uma maneira muito especial agora dizendo, referindo-se à cruz do Calvário, onde Jesus disse, tetelestai. Jesus quando morreu disse, está pago.
está consumado, não tem mais nada que pese sobre a sua vida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você já fez essa decisão por Jesus. Mas você tem tido vida abundante? Pense. Por que a gente não tem tido vida abundante? Que muitas vezes a gente vem para Cristo, ou a gente é encontrado por Cristo, é atraído por Cristo, mas você chega na igreja e fica sentado. Você ouve e vai embora, durante a semana você recebe tantas informações e você não desenvolve a sua fé. E o que é desenvolver a fé? É a santificação, é um processo de santificação. Porque você sabe, a nossa teologia, a Bíblia ensina que a salvação é um ato monérgico. O que é isso? Mono ergo. Só um trabalha, só Deus trabalhou. A salvação é de graça. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Mas a santificação, ela é sinérgica. O que é sinérgica? Você trabalha junto. Você já tem o Espírito Santo agindo dentro de você. E o que o Espírito Santo faz? Te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então você já não quer mais pecar. Houve conversão, houve metanoia, mudança de vida. Então o Espírito Santo fala para você, não é assim. Paulo também vai registrar em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz: vocês que morreram e ressuscitaram com Cristo, você vai buscar e pensar nas coisas lá do alto. O que é isso? Você vai ter a sua agenda, vai ser a agenda de Deus, a agenda do reino, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, será os desejos do reino. E a gente está poluído com tantas informações. Muitas vezes a nossa relação com Deus é: Deus, ajude eu a resolver esse problema. A gente não tem uma relação com Deus de ter esse entendimento e desfrutar desta vida abundante. Então essa informação é muito importante, porque Jesus já pagou o que ninguém podia pagar. Eu gosto de dar um exemplo, porque a nossa mente humana, ela é muito matemática, né? Muito cartesiana. Então a gente gosta de dados, não é? Vou usar você, irmão, de exemplo aqui. Posso, né? Usar você de exemplo. Vamos pensar que você tivesse um problema aí e alguém dissesse: ó, se você não pagar até meia-noite $1 milhão, a sua família vai sofrer um dano. Lógico, Deus te livre disso, mas só usando como exemplo. E aí todo mundo aqui na igreja já começasse a ficar desesperado e dizer: precisamos ajudar o irmão. Mas como é que a gente vai levantar $1 milhão? Ele podia falar: calma, pastor, é só eu fazer um pix, não é? Ou algum irmão aqui podia dizer: deixa comigo, não é? Mas vamos pensar que $1 milhão fosse difícil para todos nós. Para mim, eu tinha que viver muitas vidas para ter esse dinheiro. Mas aí daqui a pouco alguém falava: já tem $100 mil. Aí daqui 9 horas fala assim: ó, já tem $200 mil. Mas 11 da noite tem só $300 mil lá. E você fala: não deu, não vai dar. Aí o irmão chega correndo e diz assim: ó, chegou um pix aí na conta, o que estava ajudando a monitorar, alguém mandou $1 milhão. Como é que você diria para o povo todo que foi pago a sua conta? Ah, gente, mandaram $1 milhão aí. Não, seria assim, né? Com certeza a gente diria assim: irmãos, graças a Deus, eu não sei como, foi bênção de Deus, Deus moveu tudo, mas alguém enviou $1 milhão, a conta foi paga. Está vendo como a gente se agita por causa de grana, de dinheiro? E Jesus pagou a nossa conta que ninguém podia pagar na cruz do Calvário. E a gente lida com isso como se fosse uma coisa qualquer. Então isso é algo para a gente pensar de noite, de manhã, durante o dia, ao deitar, ao levantar, dizendo: Jesus já pagou a minha conta, eu não vou morrer mais eternamente, eu vou viver eternamente com Deus. Outra coisa que a gente tem dificuldade é com a eternidade. A gente não sabe, a gente não imagina o que é a eternidade. Alguém já tentou quantificar a eternidade? Então deu o exemplo assim: se um beija-flor pegasse um grão de areia de uma praia e transportasse para um outro lugar, quando ele terminasse de transportar toda a areia daquela praia, todos os grãos de areia, teria passado um dia na eternidade. E é menos que isso. Percebe? Um dia na eternidade é mais que isso. Então a gente não tem noção do que é eternidade. Outra pergunta que eu vou te fazer para você pensar: você pensou essa semana, Jesus pode voltar essa semana? Você já orou essa semana: vem, Senhor Jesus? Quando eu era garoto, eu já tenho 62, a gente despedia da igreja assim: Maranata.
tem muita gente que não sabe mais o que é Maranata. É ora vem, Senhor Jesus. Percebe? Maranata. Então a gente queria dizer assim, se eu não te encontrar até domingo, a gente se encontra no céu. Essa era a nossa perspectiva. Nós não estamos sonhando mais com o céu. Nós não estamos mais querendo que Jesus volte. Nós não estamos sonhando mais com a parousia, com a volta de Jesus. Nós gostamos daqui da terra muitas vezes. Mas nada se compara ao que é o céu. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado àqueles que o amam. O inferno é muito pior do que Dante pintou. O diabo rabudo, vermelho, com tridente, com fogo. O céu é a ausência total da presença de Deus, é a ausência da igreja, a ausência de tudo. E o céu é muito melhor do que nós imaginamos. Imagina você viver na atmosfera da santidade de Deus. A pessoa que chegou mais próximo do Deus Pai foi Moisés. E viu Deus de costa, de longe. Ele precisou ficar com o rosto tampado muito tempo, porque o brilho era tremendo que o pessoal não conseguia olhar para ele. Nós vamos ver o Senhor como Ele nos vê. É coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. A gente precisa louvar ao Senhor, porque Jesus pagou a nossa conta. Glória a Deus, está pago, não tem mais dívida. Você vai morar eternamente com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, glória ao Senhor. Aleluia, é isso. Nós vamos ficar felizes. A gente grita porque o time marcou um gol e isso passa, passageiro, né? Segundo ponto aqui, que esse reloginho não para, viu? Vou dar um break nele aqui. Segundo ponto, por que somos vencedores sempre? É porque nós temos Deus como nosso Pai. Olha o que o verso 16 diz, o 15 melhor dizendo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Olha o medo aí, com medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Percebe? Você é filho de Deus, eu e você. Se nós formos, tem família, a gente acompanha famílias que adotaram criança, um gesto maravilhoso. Mas todo o ensino desse campo do psique humano revela que você tem que contar no horário da maturidade emocional para essa criança que ela é muito amada, mas ela é adotada. E no mais das vezes quando isso acontece, a criança ou o adolescente quer saber quem é o seu pai biológico. A gente tem a necessidade de saber de onde veio o nosso DNA. E aqui você tem a certeza que você é filho de Deus. Olha, e que você pode chamar o Deus Criador no universo, esse que mantém todas as coisas como criou, esse que criou do nada. A gente cria alguma coisa, mas de matéria pré-existente. O Senhor Jesus disse, haja e houve do nada. E tudo isso se mantém desse jeito. Você pode chamar esse Deus Pai de Papai. Eu tenho um apego para meus filhos, e meu filho mais novo tinha asma. Eu passei muitas noites com ele de alerta. Eu tinha 3 inaladores prontos, porque se um não desse certo, eu não teria tempo de fazer outro. A crise era gravíssima. Enquanto eu fazia inalação, eu mexia no cabelo dele. Isso criou um vínculo muito interessante. Quando a gente se encontra, eu toco no cabelo dele. Você pode se aninhar no colo de Deus e dizer, papai, percebe? Você pode dizer para o Senhor o seu sentimento. Você pode dizer para Deus quais são os seus medos, se ainda os tem. Você pode dizer, Senhor, eu quero crescer, me sinto amarrado. Senhor, eu estou fazendo projeções que eu não consigo alcançar, mas eu preciso do Senhor. E o Senhor nos chama para conversar com Ele. Meus irmãos, eu fico com vergonha de mim mesmo. Eu tenho orado a Deus para que eu possa cada dia ler mais a Bíblia e orar. Eu fico olhando os homens do passado. Tem um camarada que eu admiro muito, chama George Miller. Ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. E ele combinou com Deus que ele nunca iria pedir nada a ninguém, somente a Deus. Isso é interessante. A história dele, a biografia dele é linda. E ele escrevia dizendo que ele tinha mais de 50 mil orações atendidas. Que ele punha a data que ele orou e quando Deus atendeu. É maravilhoso isso. A gente precisa orar mais. A gente tem tempo para maratonar
uma série na Netflix. Não estou dizendo que seja pecado, mas a gente precisa priorizar o reino de Deus, priorizar a nossa relação com Deus. A gente precisa dar tempo para Deus. Você precisa conversar com o Senhor. Você precisa dizer para Ele das suas necessidades, dos seus medos. Um outro camarada que eu sempre li foi Moody. E ele dizia que no dia que ele tinha mais dificuldade, era o dia que ele orava mais. E quando ele levantava da oração, muitos dos problemas já haviam sido resolvidos. E muitas vezes a gente ora para Deus quando não tem mais jeito, quando você já tentou de tudo, que você não consegue mais, você fala help. Então você ora sem intimidade, você ora com medo, você ora porque você está distante de Deus. Você não tem fé, porque você não conhece esse Deus que supriu com maná uma geração, 40 anos. Esse Deus que te dá a vida. Nós estamos respirando, não é? E a gente não agradece quando acorda, porque a gente acorda todo dia. Mas de manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nossa vida. Isso é bênção e misericórdia de Deus. Você tem que acordar amanhã, você diz assim, glória a Deus! O Senhor tem me dado vida, mesmo que você tenha dor nas costas. Mesmo que você tenha uma conta para pagar e não tem dinheiro, você está vivo. E você precisa lembrar que não tem mais condenação sobre você e que você pode chamar o Criador de papai. Terceiro ponto é que você tem assistência do Espírito Santo. Você que é um gerente, você que é um diretor de uma empresa, você deve ter uma secretária, um secretário, uma assistente. Eu já tive alguns que te lembrava de tudo, que cuidava da sua agenda. Olha que time a gente tem. O verso 26 diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós somos os santos de Deus, não porque somos santos nós mesmos, porque fomos santificados, porque Jesus na cruz do Calvário nos justificou. Na cruz do Calvário se deu o ato de maior amor que nós vimos, conhecemos, e também se deu o ato de maior justiça. Sobre Jesus pesou-se todo o pecado da humanidade. Então nós somos santificados por Cristo. Então você tem a assistência do Espírito Santo. Sabe aqueles dias que você ora e não sabe como orar? Que você está passando por uma angústia, uma tristeza, que você se sente encurralado e as palavras são pequenas para expressar, para exprimir seu sentimento? O Senhor diz que você tem um assistente. O Espírito Santo ora por você, intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Você pode se aconchegar no colo do Pai, do Abba, e você tem o Espírito Santo para interceder por você. O quarto ponto, você tem o maior intercessor possível. A Bíblia diz aqui no verso 34, diz assim: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Percebe? Além da assistência do Espírito Santo, você tem Jesus como intercessor. Nós temos o diabo, não que a gente quer, mas ele está aí como nosso acusador, não é? Ele te incita a errar e depois fala, está vendo, seu pecador? Agora não tem jeito não, agora fica aí mesmo. Mas não é verdade, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, primeira carta de João 1, 8 e 9, se nós confessarmos os pecados, e confessar os nossos pecados, Ele vai nos purificar de toda a injustiça e perdoar os nossos pecados. Jesus é o nosso advogado, é o nosso paráclito, é o nosso intercessor. Então, quando o diabo nos acusa, o Senhor Jesus disse, Pai, eu já paguei na cruz do Calvário. E você pode dizer em nome de Jesus, arreda Satanás. Eu errei sim, mas o Senhor Jesus já pagou na cruz. Percebe? O apóstolo Paulo vai dizer, você pode cair, mas não vai ficar prostrado. Nós somos muitas vezes, acontecem incidentes conosco, mas você não vai ficar caído. E por fim, quinto ponto, porque você é vencedor sempre, o verso 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Percebe? Nada e ninguém poderá te separar do amor de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, isso é bênção, isso é bênção. Nós precisamos de fato estar pensando nisso, vivendo isso. Para finalizarmos aqui, irmãos, vamos recapitular. Nós somos vencedores sempre, porque não há mais condenação para nós. Jesus na cruz do Calvário já pagou os nossos pecados. Glória a Deus! Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você pode se aninhar nos colos do Senhor e dizer: Abba, papai, help me please, eu estou em apuros. Conte dos seus medos, conte das suas angústias. Ele vai propiciar um bálsamo sobre a sua vida e vai te curar das amarras do pecado. Ele vai te fazer você tomar decisões como hoje, de servir o Senhor com alegria, para que o seu futuro seja caminhando os passos de Jesus. Você terá assistência do Espírito Santo de Deus, que nos momentos mais difíceis, angustiantes, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você terá sempre Jesus ao seu lado, intercedendo por você. Toda vez que pintar uma dúvida, que o diabo te acusar, você fala: arreda Satanás, Senhor Jesus já pagou na cruz do Calvário. E você sabe que você vai poder pedir perdão pelos seus pecados, porque o Senhor perdoa e nos purifica. E que nada e ninguém vai te separar do amor de Cristo. Vamos ouvir uma canção. Eu quero convidar você para que ouça essa canção e permita que essa música possa adentrar seu coração. Cante essa verdade. Cante essa verdade. Permite que essas palavras cantadas seja a sua oração, seja a sua disposição hoje de servir o Senhor. Permita que essa música adentre a sua alma, seja a verdade da sua vida. Louvemos ao Senhor. Quer ficar de pé? Vamos? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Louve ao Senhor. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eterno, esse Deus, Senhor, que já na cruz do Calvário nos remiu de todo o pecado, Senhor. Te louvamos porque podemos dizer que o Senhor é o nosso Pai, podemos desfrutar da presença do Teu Espírito Santo, Senhor, e ter a certeza que o Senhor Jesus intercede por nós e que nada e ninguém vai nos separar do Teu amor.
Oramos no teu nome, Jesus. Seja exaltado. Recebe o nosso louvor. Amém. Aleluia.